Fala, pessoal, boa tarde, boa tarde! Quem assiste as aulas dele? Boa. Ó, hoje não dá pra vocês esconderem a câmera, né? Pra quem já tem aula ao vivo comigo, sabe a luta que eu tenho pra vocês abrirem as câmeras. Se bem que, realmente, é difícil enxergar vocês com essas luzes. Mas é um privilégio, mais uma vez, estar aqui junto com vocês. Eu pude observar que bastante gente ainda não me conhece. Ali fora tinha um pessoalzinho atrasado no retorno do almoço, Antônio. Falaram assim, o Antônio vai zoar, eu não vou subir lá não agora. E ficaram lá fora ouvindo você. Mas... Então eu vou aproveitar essa oportunidade e vou começar contando um pouco da história de quem é o Gustavo, da onde o Gustavo veio, porque eu posso... provar para vocês e mostrar para vocês que em 4 anos muita coisa pode mudar. Como vocês estão vendo, a minha vida, na verdade, ela começa até parecendo, com todo respeito aqui, mas parecendo um nóia, né? um maloqueiro. Minha vida começa no Senai, num momento que eu precisava ajudar em casa. Por muito tempo eu tive ótimas condições financeiras, meu pai perdeu o emprego, e ali, graças a Deus, eu não passei fome, mas eu verdadeiramente conheci a necessidade de ter que prover renda. E nessa época, eu falo que foi a melhor época para eu aprender a tomar água. Eu tenho um problema sério, crônico, de pedra nos rins, e nessa época que, exatamente do jeito que vocês estão vendo que eu trabalhava, mecânico de usinagem, operando máquinas, trabalhando com solda, chão de fábrica, braçal, por muitas vezes eu não tive a possibilidade de almoçar. Não tomava café, não almoçava, porque eu tinha que tomar uma decisão se eu almoçava ou se eu levava esse dinheiro para casa, que eu já trabalhava, para poder ajudar em casa. E eu falo que foi a melhor época da minha vida, porque por causa do meu rim eu aprendi a tomar água, mas eu aprendi a tomar água para enganar a fome. E eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Muitos desafios, muitos estresses, isso proporcionou um aprendizado muito grande que hoje eu posso enxergar. Eu falo que, por mais que o desafio é grande, por mais que a vida ela é difícil, em retrospectiva, tudo fica melhor. No momento que nós estamos passando uma dificuldade, no momento que nós estamos passando um problema, esse problema é muito difícil. Mas depois, normalmente, nós contamos esse problema até rindo, e parece loucura, porque na hora da prova, essa prova ela é muito difícil, ela é muito dolorosa. E depois, como que se conta rindo? Exatamente por questão de experiência. Em um dado momento da minha vida, eu me acidentei, quebrei a mão, fiquei afastado, decidi que eu não queria mais trabalhar nessa área, e eu decidi também que, nessa época aqui, eu também tinha encontrado o amor da minha vida, e eu precisava casar, E eu tinha que trabalhar, né? Porque senão meu sogro, com certeza, ia me botar para correr, e eu fui fazer a única coisa que talvez eu sabia fazer, que foi aprender de forma autodidata o processo de charcutaria. Para quem não conhece o processo de charcutaria, produção de linguiças artesanais, salames, copa-lombo, maturação, fermentação, e também trabalhar com assados. E com o passar do tempo, as coisas não funcionou muito bem nesse ramo de empreendedorismo, eu precisei achar um serviço, porque eu já estava noivo, e eu precisava, então, trabalhar. Foi quando eu decidi entrar na rodoviária da Barra Funda, e aqui, nesse momento, que eu conheço uma das principais pessoas que me proporcionou hoje estar aqui, que é exatamente o Antônio, como ele já falou. Eu comecei como aluno, e foi nessa época, pandemia, pode observar a máscara, eu tinha que brigar. Quem é de São Paulo sabe que aqui os ônibus, os trens, eles normalmente, antigamente funcionava até meia-noite, hoje estica um pouco mais. E por muitas vezes eu precisei brigar com o último trem lá na Barra Funda e o último ônibus aqui em Osasco. Para quem não sabe, eu sou aqui de Osasco. E teve um momento, muitos momentos, na verdade, que eu precisava voltar a pé para casa, porque não tinha ônibus. E era o que tinha, 1h da manhã, centro de Osasco, quem conhece sabe que não é um dos lugares mais bonitos de se frequentar. E teve uma pergunta muito bacana, que foi: qual que foi o momento que você precisou enxergar essa virada de chave? Qual que foi o momento que você enxergou que você podia ter algo melhor? E é muito engraçado, porque talvez para muita gente isso pode ser normal, mas foi um momento que eu estava na rodoviária e eu comi uma barra de chocolate inteira, de tanto estresse e ansiedade. Olha que loucura, eu não sou de fazer isso. Minha esposa está aqui, ela não vai deixar eu mentir. Se eu estiver mentindo, amor, pode falar. Eu como um pedacinho de chocolate por vez. E nesse momento eu falei, eu quero algo maior para a minha vida. E se vocês observarem, eu quero que vocês observem muito bem a questão do meu olhar. O olhar, ele comunica muito. E dessa forma, conheci o Antônio,
não me comunicava. Subir nesse lugar para mim seria um absurdo, na verdade, seria tenebroso, eu jamais imaginaria. Mas a verdade é que, com o momento certo, hoje eu cheguei aonde eu estou, depois de 4 anos. Eu estou casado há 4 anos e meio, e hoje eu impactei mais de 27 mil vidas. Vocês, alunos, eu impactei vidas através do planejamento financeiro. Hoje eu também realizo sonhos de brasileiros que desejam comprar a sua casa nos Estados Unidos. E tudo isso que eu estou falando é realização de sonhos, é a realização de objetivos. Os sonhos e os objetivos de vocês, como professor, o sonho e o desejo de famílias que querem ter uma vida financeira mais saudável, um casamento mais saudável, também aqueles que desejam comprar uma casa, tudo está relacionado à realização de objetivos. E tudo que nós fazemos, tudo aquilo que nós integramos, é um reflexo direto daquilo que nós somos. O Antônio falou, casa de ferreiro, espeto de titânio. E em casa é casa de ferreiro, espeto de ferro. E não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau, porque tudo é um reflexo. Então eu quero começar exatamente essa apresentação para vocês observarem a diferença nos olhos, fazendo aquilo que verdadeiramente eu amo. E é isso que eu quero engajar hoje vocês, a entenderem esses objetivos, a entenderem esses motivadores. Porque sim, nós precisamos de dinheiro. Em suma, todo mundo está aqui por causa de dinheiro. Ninguém está aqui porque verdadeiramente ama ser bancário. Não é, não é. Se nós colocarmos em perspectivas para quem é pai, o que você ama mais, o seu filho ou o seu trabalho? Para quem é casado, você... E eu espero que vocês falem que é assim mesmo, tá? Por favor. Mas quem é casado vai falar que ama mais a sua esposa, o seu seu cônjuge. Mas, tá, como que nós vamos introduzir exatamente esse assunto? Para começar, eu preciso compartilhar com vocês algo que foi bastante preocupante, que é a vida de vocês. Como que está a vida dos bancários? Bem, eu fiz um levantamento com todos os nossos alunos, mais de 100 respostas, e nós começamos a trazer essas informações. Nós podemos observar que a faixa etária que nós estamos aqui em preponderância são aqueles que estão a partir dos 21 anos, até aproximadamente aqui os seus 42 anos. É a galera que está mais nativa dentro do banco, é aquela galera que está com os ossos e os músculos fortes, está no seu auge da fertilidade, está com as suas sensações e emoções à flor da pele e um grande questionamento. Será que eu escolhi certo ser bancário? Mas eles também estão numa fase da crise dos 30. Será um equilíbrio, buscando esse equilíbrio material, espiritual, a busca pelo seu lugar no mundo e aquele grande questionamento. Será que eu estou no caminho certo? Será que isso é para mim? Será que essa é a vida que eu quero para mim, para minha família? E também é a fase da conscientização, para aqueles que já estão ali na fase dos 38, 40 anos, a ciência nos mostra, e aqui todo o conteúdo que eu vou trazer para vocês é baseado em neurociência. Para quem me acompanha, para quem já é aluno, sabe muito bem, metodologia de aprendizado, autoconhecimento para os estudos, ansiedade, o mal do século, são 3 encontros que estão na plataforma, e para vocês que aproveitarão a oportunidade que o Antônio trouxe, vocês terão acesso a esses encontros, e que vai comunicar muito com vocês. Então, tudo que eu vou trazer aqui hoje é exatamente baseado na neurociência, é na terapia cognitiva comportamental, porque hoje, dentro do meu trabalho, é muito mais questão comportamental. Para quem já reprovou no exame, estresse, ansiedade, nervosismo é o principal fator. Não é derivativo, não é sistema financeiro nacional, não é nenhum módulo, é o comportamento. E se você hoje não consegue desempenhar, se hoje você não consegue sucesso, se você não consegue algo que você deseja na sua vida, muito provavelmente não são por habilidades técnicas especificamente, mas são pelas habilidades comportamentais que vocês viram a importância de ter essa trilha comportamental. Também nós vemos os primeiros cabelos brancos. Eu não estou nessa fase ali dos 36, mas eu estou cheio de cabelo branco, né, amor? Eu acho que faz parte da vida mesmo, mas também tem os seus valores e princípios estabelecidos e esse grande questionamento. Será que eu consigo fazer algo novo? Será que eu consigo realmente inovar? Será que eu consigo aprender inteligência artificial? Será que eu consigo fazer algo novo? Será que eu consigo?
Bem, e para tanto, vamos entender como que está a vida financeira do bancário. Isso são vocês que me respondem, tá? Tem dívidas? Ou melhor, estão fazendo o controle? Estão fazendo o controle do seu orçamento, olhando para a vida financeira? Boa parte fala que sim, através de planilha, boa parte fala que sim, através de uma caderneta. Alguns não estão fazendo, na verdade, nós podemos ver que 1/3 dos bancários nem sequer controlam a sua própria vida financeira, o seu próprio orçamento. E o Antônio acabou de dizer para nós, e eu, como planejador financeiro, posso reafirmar que como que casa de ferreiro, o espeto é de pau. Como que vocês, essa parcela que nós podemos observar, elas não conseguem fazer a própria organização. E quando nós olhamos para o cenário de dívidas, também está preocupante. Talvez essa parte aqui pode falar, não, está tudo bem, eu tenho uma previsibilidade, eu consigo controlar, mas e aquela parte ali em cima? E aquela parte? Bem, se fosse só a vida financeira, teoricamente, um pouco desorganizada, nós poderíamos dizer que está fácil. Mas a verdade é que, como que está o emocional de vocês? Estão sofrendo com ansiedade? Estão sofrendo com estresse? Olha os resultados, são vocês que me responderam. São vocês, meus alunos, que responderam isso. E os desafios? Será que está difícil lidar com aquilo que está dentro de nós, com as nossas responsabilidades familiares, com as nossas responsabilidades de trabalho? Vamos ver como que está. Está difícil lidar com a situação profissional? Está difícil lidar com a situação em casa e com você mesmo? E aqui é onde mais está preocupante. Porque muita gente tem aberto a mão de realizações pessoais para poder realizar o do outro. Tem aberto mão exatamente da sua satisfação para pensar no outro. E eu digo para vocês com convicção, é possível alinhar tudo isso. Porque hoje eu vivo dessa maneira. Eu trabalho em casa, eu vejo a minha esposa 24 horas por dia, e isso para mim é um privilégio. Eu estou acompanhando a gestação do meu primogênito de perto, e eu estou provendo uma renda mais de 5 vezes o que era em relação à rodoviária, e que eu não tinha tempo de qualidade. Domingo eu tinha que trabalhar, sábado eu tinha que trabalhar, final do ano eu tinha que trabalhar, sexta eu tinha que trabalhar, todos os principais feriados eu tinha que trabalhar dobrado. Então, como que eu consigo fazer isso? E aqui eu vou começar a compartilhar com vocês, mas essa para mim é o que mais é preocupante. Como que está a principal atividade aí, uma das principais atividades físicas, principalmente daqueles que são casados? Grave. Grave ou não está grave, Antônio? Você falou sobre isso. 42% está sentindo o seu desempenho sexual prejudicado. Gente, não é só o ato do sexo, é o seu bem-estar, o seu humor, a sua motivação, o seu engajamento, a sua vontade, a fome, a disciplina, tudo está sendo afetado através dessa resposta também. Bem, mas qual que é esse caminho para nós trilharmos? E aqui eu vou começar a compartilhar com vocês exatamente aquilo que eu sempre fiz. Eu sempre pude fazer aquilo que está aqui nessa apresentação, que está me colocando hoje nesse palco, mas que depois a neurociência me conscientizou dos meus atos. Porque uma coisa é eu fazer de maneira inconsciente. Por exemplo, respirar. Ninguém está pensando em respirar, mas muito provavelmente alguns agora estão prestando atenção. Muito provavelmente vocês nem sequer estão observando que o tênis está tocando o pé, vocês não estão sentindo a roupa tocar no corpo de vocês, mas agora, muito provavelmente, vocês estão percebendo isso. Porque o nosso cérebro ele começa a atuar de maneira automática, e aquilo que é mediocridade, aquilo que parece ser normal, começa a ser acatado como normal e coloca nós numa situação de status quo. Não importa se faça sol ou se faça chuva, as coisas vão continuar do jeito que estão. Eu não consigo mudar o meu cenário. Olha que loucura. O Gustavo, de uma família tradicional, o cara comum, vindo do Senai,
proposta puramente CLT, vai trabalhar até se aposenta, vai continuar trabalhando, você não vai conseguir muita coisa, onde já se viu poder viajar final de semana, onde já se viu poder viajar de semana a hora que você deseja, e de repente o Gustavo pede demissão lá da época do Senai e abre mão de toda a estabilidade após o acidente, sim, pedir demissão, abrir mão de tudo, pedir demissão da rodoviária, abrir mão de tudo mais uma vez, para que eu pudesse comprar um engajamento por aquele cara ali que acabou de vir aqui. Ele acreditou em mim. E, como tem uma frase muito boa, nem para ser corno a pessoa consegue sozinho. Mas a verdade é que eu estou aqui não é porque eu estou sozinho, porque eu sou demais, porque eu sou superdotado de habilidades e conhecimentos. Mas existe um passo a passo comprovado pela neurociência. E assim, eu vou começar a apresentar para vocês em 3 etapas o que eu tenho de compartilhamento de informações hoje. Primeiro, os 7 comportamentos que eu procuro evitar para que eu possa ter uma vida verdadeiramente satisfeita, para que eu possa me sentir realizado. Primeiro deles, sem ressentimento e amargor. Presta bastante atenção, a vida não é sua inimiga, o seu colega não é contra você, você não nasceu com falta de bênção, você não é pior porque a sua mãe desacreditou de você, porque o seu colega desacreditou de você, porque você sofreu uma calúnia, não. Sem ressentimento e sem amargor. Lembrem de uma frase que, se não me falha a memória, foi de Abraham Lincoln. Não julgue o comportamento do outro, porque se você estivesse no lugar dele, nas mesmas condições que eles, você faria a mesma coisa. Então, apenas perdoe. Próximo, ingratidão. Isso aqui já foi falado hoje. Protagonismo e gratidão é o caminho para o sucesso na vida. Eu não sairia da rodoviária se eu fosse vítima da minha história. Eu não sairia do Senai se eu fosse coadjuvante da minha história. Eu também não estaria aqui se eu não fosse grato por cada etapa, se eu não fosse grato por cada estresse que eu tive que suportar, pelos puxão de orelha do Antônio, que me incomodou pra cacete, mas depois eu entendi o que era aquilo. Porque esse é o trabalho de um mentor, muito parecido com o trabalho de um pai e de uma mãe. Todos aqui são filhos. A grande maioria também, provavelmente, são pais já. Então, gratidão. Precisa praticar gratidão, naturalmente, evitar a ingratidão. 3, derrotismo e desejo de desistir. Tem um conceito muito bacana dentro da neurociência, que é o desamparo aprendido. Sabe aquela pessoa que tem tantas frustrações na vida que ela acha que nunca vai dar certo? Pois bem, a ciência prova que não. É só você vencer esse derrotismo e fazer aquilo que precisa ser feito e de maneira diferente, óbvio. Se você faz as mesmas coisas, das mesmas formas, em algum momento isso não vai mudar. Olha, fazer a mesma coisa não vai mudar o resultado. Próximo, medo do fracasso. Olha, eu já fracassei bastante, vou fracassar muito, porque eu estou ainda no começo da minha jornada, apesar de eu me sentir muito realizado como pessoa, como marido, como pai, eu já me sinto realizado como cristão, podendo fazer aquilo que Deus confiou a mim como vocação, que é poder educar, é poder ensinar vocês, os meus clientes, no planejamento. Então, esse medo do fracasso é invariável, é tipo ter medo de fazer sol. É medo de ventar lá na rua, medo do sol nascer. Esse medo, ele tem que nos abandonar. Não posso ter ele comigo. Despreparo e falta de foco. Não adianta querer resultado fazendo a mesma coisa. O Antônio já adiantou, e nós já conversamos muito sobre isso. Congresso Nacional para Bancários. Nossa, não falou de consórcio, não falou de seguro, mas a verdade é que com a evolução do mundo, você não precisa ser expert nas legislações de consórcio, nas legislações de seguro. Você não precisa ficar constantemente querendo guardar aqui todas as atualizações de previdência privada, todos os indicadores financeiros das mais de 300 ações listadas, ou qualquer que seja algo que está dentro do mercado financeiro.
Porque se você se preparar adequadamente, você tem ferramentas como a inteligência artificial trabalhando para você. E esse despreparo vai te tirar do jogo. Inveja, não preciso nem descrever que é um comportamento que tem que ser tirado aqui. Arrogância. E essa arrogância, especificamente, é uma arrogância ingênua do tipo, eu não preciso mais estudar. Eu não preciso mais buscar. Eu já busquei minha certificação, está tudo certo. Eu já sou graduado, está tudo certo. Eu já conquistei, está tudo certo. O que é meu e nunca mais eu vou conseguir nada. Eu não preciso de um novo estudo, eu já sei vendas. O egocentrismo relacionado a essa arrogância excêntrica que vem de dentro, ok? E a segunda etapa desse nosso processo, que foi uma coisa que me ajudou muito, para quem ainda não sabe, talvez minha esposa é a que melhor sabe disso, eu sou muito ansioso. Eu dormi pensando no evento de hoje, eu vou ser bem sincero, tá? Apesar de ter dormido 8 horas da noite, que eu estava muito cansado, eu dormi pensando no congresso, sonhei com o congresso, pensei nos alunos que eu veria, o prazer que eu ia ter de ser reconhecido, o prazer que eu tive de um aluno falar que ontem, se eu não estiver enganado, foi aprovado na CPA 10, que é o processo de transição dele, mudando de carreira, coordenador pedagógico, querendo se tornar consultor financeiro. E eu falei para ele, cara, eu posso continuar te ajudando, continua com o meu apoio. E todos aqui vocês sabem, o nosso apoio ele é constante, 24/7. Esse é um diferencial, porque o mercado ele surge numa era transacional, onde puramente existia um contato para a venda de produto, ponto. Depois o mercado necessitou de uma evolução que é a venda consultiva. Você precisa fazer algumas perguntas só para fingir que você se preocupa com o seu cliente para no final vender um produto. É só a maturação do transacional. Só que hoje nós vivemos uma era, e a internet de modo geral e a pandemia nos mostrou isso, que não existe mais o sucesso em venda consultiva propriamente. Nós necessitamos de uma terceira evolução, que é uma era relacional. Nós precisamos nos relacionar com os nossos clientes. A verdade, e eu convido vocês depois a olharem dentro do meu Instagram, o segundo vídeo, a segunda postagem que está fixada dentro do meu Instagram, assistam o depoimento de uma família lá do Rio de Janeiro, Rio das Ostras. Assistam e vocês vão entender o que eu estou falando. Eu, hoje, sou considerado um parente adotado dos meus clientes. E é isso que torna cada vez mais a longevidade de um negócio, a longevidade de uma relação, sim, relação comercial. Mas a segunda etapa é uma agenda em bloco. Isso me ajudou muito a vencer minha ansiedade, muito, muito, muito. Só fazer uma pergunta aqui, vai ser difícil de enxergar, mas, nossa, agora colocaram mais luz na minha cara ali, parece. Quem aqui sofre com ansiedade, levanta a mão, só para eu entender. Levanta mais alto, que tá difícil de enxergar. Beleza. Por decorrência dessa ansiedade, quem se sente estressado, fica pensando... E aí, só para contextualizar, ok? Ansiedade é o conceito de pensar demais sobre o futuro. Então, de novo, quem tem ansiedade, pensa demais no futuro, o que vai ser? Levanta a mão. Continua com a mão levantada quem tem se estressado com isso. Ixi, muita gente, muita. A agenda em bloco ela é uma baita ferramenta que nós possamos vencer essa ansiedade. Por quê? Se eu estou pensando muito sobre o futuro, é porque eu não sei o que eu vou fazer. Não é exatamente isso que nós estamos dizendo? Se eu estou pensando demais no futuro, é porque exatamente eu não consigo saber o que eu vou fazer. Então, a agenda em bloco ela me ajuda muito a poder vencer essa ansiedade. Eu começo a minha semana sabendo tudo o que eu vou fazer. O melhor exemplo que eu posso entregar para vocês é que às 19h45 eu vou ter um monte de gente de câmera fechada, áudio fechado, deixando eu deixar eu falar sozinho. É ou não é? Aqui, ó, na quarta-feira, o fórum da certificação. Eu começo a semana sabendo. E assim como atendimento aos meus clientes, aulas, estudos constantes, café da manhã, está tudo dentro de uma agenda. Eu recomendo fortemente que vocês executem a agenda em blocos. Processos para acordar, processos para atividade física, processos para prospecção, para venda, para ligação, processos para família. E é muito importante vocês entenderem o biorritmo de vocês. Veja, o Gustavo é o cara que, se deixar, ele acorda 4 horas da manhã, vai trabalhar e está tudo certo.
Tem gente que não consegue levantar antes das 8 se o despertador não tocar. E acorda meio estressado ainda, não é verdade? Então, esse biorritmo ele é muito importante para vocês montarem essa agenda em bloco. Vou dar um exemplo aqui. Eu preciso criar estratégias para prospecção. Eu preciso melhorar o meu funil de vendas. E o meu biorritmo ele é diurno, eu funciono melhor de manhã. É nesse espaço da minha agenda exatamente que eu vou criar esse processo. Para quem é noturno, é nítido que vocês vão trabalhar aqui. O Gustavo ele funciona no fórum da certificação, para ser bem sincero, porque é algo que já está enraizado. Eu, honestamente, não preciso estudar para ensinar a certificação hoje para vocês, porque é algo que está dentro de mim. Mas, se é algo que eu necessito de muita linha de raciocínio, muita linha de criatividade, eu vou ter uma dificuldade gigantesca aqui. Então, entender esse biorritmo de vocês é fundamental para vocês encaixarem na agenda tempo para vocês, tempo para a família de vocês, tempo para o trabalho de vocês. Eu estou dizendo que vocês têm que cuidar, basicamente, de 4 pilares: pessoal, familiar, profissional e espiritual. Sim, a parte espiritual ela é fundamental. Porque se nós começarmos a olhar a mediocridade que existe na superficialidade da vida, nós não temos motivação para nada. Então, a agenda em blocos, ela ajuda muito a vencer essa ansiedade. E para vocês que estão buscando a certificação, eu vi que muita gente ainda não é aluno nosso, vocês vão entender que criar essa rotina vai ajudar vocês a estudar. Eu vou pegar um exemplo do meu biorritmo. Se eu preciso estudar para uma certificação, por qual motivo eu vou colocar esse estudo de noite? E tem muita gente aqui que ela é diurna, funciona de manhã, e depois que chega do trabalho, vai fazer, às vezes as mulheres principalmente, vai fazer janta para a família, vai cuidar dos filhos, depois vai querer estudar. E não consegue. E passa 1 mês, 2 meses e não consegue estudar. E não é porque você é burro, porque você não consegue, porque é difícil o aprendizado. A verdade é porque você não está adaptando adequadamente o seu próprio ritmo. Então, muito importante essa agenda em bloco. E para nós finalizarmos, caminhando já para o final, eu vou entregar um protocolo para vocês anti-procrastinação. É um protocolo, como eu disse, eu sempre pratiquei muitas coisas que está aqui, mas depois a neurociência me confirmou. E eu quero que vocês deixem anotados no papel o porquê desse protocolo. Porque existe um termo chamado neuroeducação, que você consegue mudar o seu comportamento na hora que você vê significado nas orientações. Então, neuroeducação ela é fundamental. Então, eu vou explicar para vocês. Esse protocolo tem o objetivo de elevar níveis de catecolaminas. Sim, catecolaminas. E o que são essas catecolaminas? São neurotransmissores como adrenalina, noradrenalina, cortisol, dopamina, serotonina, que são hormônios que nos proporcionam a sensação de bem-estar, de felicidade, de desejo cumprido, ou melhor, de sensação de dever cumprido. Então, esse protocolo, a neurociência nos comprova que a elevação dos níveis de catecolaminas vai nos proporcionar o quê? A antiprocrastinação. Então, vamos lá, primeiro protocolo. Uma vitória de cada vez. Deixa eu só entender, quem aqui acorda com o despertador? Levanta a mão para mim. Quem precisa do despertador para levantar? Tá, continua com a mão, continua. Levanta a mão. Quem aqui aperta o botão de soneca, continua com a mão levantada. Tem uma galera aí ainda, viu? Pois bem, eu vou deixar aqui uma dica de ouro para vocês, tá? Deixa o celular longe da cama. Porque se ele despertar, você não vai conseguir desligar ele na soneca sem ter que levantar da cama. E ainda vou dizer melhor, tá? Coloca debaixo da cama, porque a hora que você tem que pegar, você já se ajoelhou, já faz um agradecimento e está tudo certo, tá bom? Então, uma vitória de cada vez. Para muita gente, arrumar a cama toda vez, todo dia, é uma vitória de cada vez. Estudar 10 minutos é uma vitória de cada vez. Poxa, o Gustavo que é tímido, o Gustavo que é vergonhoso, ainda tem uma dificuldade, por exemplo, com ligação, em questão contato comercial por ligação. Uma ligação é uma vitória por dia. Tá certo que poderia ser 10, 15, 20, mas eu quero que vocês entendam, uma vitória por dia. Segundo protocolo, cuidado com o estimulante.
Eu não vou pedir para vocês levantar a mão aí quem é viciado em Coca-Cola ou café, porque eu sei que o negócio vai ficar bem complicado. Mas cuidado com esses estimulantes. O próprio nome já diz, ele está estimulando níveis dentro do nosso cérebro que obrigam o nosso cérebro a ficar em estado de alerta, mas da mesma forma que ele sobe, ele dá um rebote para baixo e ele vai para baixo de níveis basais. Nós temos um nível basal de todos os nossos hormônios. Quando você usa um estimulante, esse nível basal, esse nível sobe e dá um rebote para baixo. Por isso que muita gente que toma café assim que acorda não respeita o que nós chamamos de ciclos ultradianos, que é, por exemplo, quer tomar café, espera pelo menos 90 minutos depois que você acordou. Porque assim que nós acordamos, nosso corpo começa a produzir cortisol, que é o hormônio do estresse, e vamos continuar dessa forma, não tem problema. E dessa forma, o nosso corpo ele começa a criar hormônios que é para nos deixar alertas, mas tem um processo natural que deve ser permitido por nós. Sabe o que nós fazemos quando nós tomamos café assim que acorda? Nós ferramos todo esse sistema. E por isso que logo depois do almoço bate aquele sono irresistível. E você está lá na agência e você não vai poder dormir. Então cuidado com esses estimulantes, porque você tende a criar uma procrastinação. Conheça o seu inimigo, tá? E mais uma vez, muito difícil, mas é o inimigo dentro de você. A mediocridade, os medos, a preguiça, a vontade de achar culpado. Nós nunca vamos vencer se nós não entendermos o que é esse inimigo dentro da gente. E eu entendi esse inimigo lá na rodoviária e com uma grande ajuda da minha esposa e da minha sogra. Porque o Gustavo, olha que loucura que eu vou compartilhar com vocês. Quando eu terminei o meu Senai, terminei meu ensino médio, eu falei que nunca mais eu ia estudar. E que se tinha uma coisa que eu tinha certeza na minha vida, é que eu nunca ia trabalhar na frente de um computador. Eram as duas afirmativas mais convictas que eu tinha na minha vida. E graças a essas duas pessoas incentivadoras na minha vida, em especial a minha esposa, hoje eu sou professor. Hoje eu sou pós-graduado. Conquistei uma certificação de nível internacional como CFP em 60 dias de estudo. Estatisticamente, isso seria 5,8% de chance de sucesso. Em 2 horas a menos do que é o horário permitido, que são cerca de 7 horas de prova. Quem era o inimigo dentro de mim? Você não precisa estudar. Para que você vai estudar? Computador? 15 horas hoje na frente do computador. A minha jornada começa 6, 7 horas e vai terminar 21 horas. Vocês viram a minha agenda em bloco, como que funciona. A minha jornada acaba 21, 22 horas. Quando eu posso, que foi o que aconteceu ontem, um cliente remarcou, mas espero que ele não assista essa palestra, mas eu fiquei feliz demais que ele desmarcou, eu fui dormir. Próximo, tem a rotina. A rotina é inimiga da ansiedade, e a ansiedade é inimiga da rotina. Sofre de ansiedade quem não tem rotina. Se você acha que rotina é coisa besta, a ciência nos prova que rotina ela é fundamental. Mas, para tanto, organize a agenda no dia anterior. A minha agenda ela é possível ser organizada porque eu já maturei esse processo dentro do meu cotidiano. Mas, para vocês, recomendação fortíssima, organize essa agenda no dia anterior, tá bom? Descanso e recarga, mas recarga aquilo que realmente te dá energia de volta. Para mim, por que funciona para o Gustavo? Mato. Eu sou de São Paulo, odeio trânsito, odeio prédio. O que eu gosto de ver mato e bicho e só ouvir barulho de passarinho ou de cachoeira ou qualquer que seja. Isso me dá recarga e eu preciso disso constantemente. Então, o que realmente renova as energias de vocês? É sair com a sua família, é sair com o seu filho, é você fazer uma viagem. Descubra o que realmente te dá essa recarga. Próximo, custos reais da procrastinação. Quem que vai sofrer pela falta de atitude na sua vida? O seu filho vai ter a vida que você acredita que ele merece se você não fazer o que ele precisa, ou que você precisa? Então entenda esses custos reais da procrastinação, coloca isso no papel, fica como uma atividade para vocês, escreva. Quem mais vai ser penalizado se eu não fazer o que eu preciso fazer? O que eu vou colher? Aquela semente.
que o Antônio apresentou, se vocês não plantar hoje, vocês irão colher alguma coisa. Mesmo que seja a fome, a mediocridade, a miséria. Então, deixem anotado qual é o custo dessa procrastinação na sua vida. E, poxa, como é um cara ardiloso na nossa vida chamado cérebro. Veja bem, o nosso cérebro, ele gosta de 3 coisas: economizar energia, evitar a dor e sentir prazer. Agora eu vou te dizer uma sinceridade, tudo que nós precisamos fazer vai contra esses 3 princípios normalmente. Então seu cérebro ele não vai ser a favor disso. Estudar gasta energia, nosso intelecto, principalmente essa região que nós chamamos de córtex pré-frontal, que nos possibilita ser racionais, gasta cerca de 25% da nossa energia diária. 1/4 da nossa energia é levada pelo nosso cérebro. E você acha que ele vai ser a favor de você ter que ficar mais 30 minutos estudando? Desenvolvendo um funil de vendas? Desenvolvendo uma habilidade nova? Não, não vai. Por que é tão fácil ficar na frente do Netflix, comer gordura, comer carboidrato? Porque é a fonte de mais saciedade para o nosso cérebro. O nosso cérebro ama carboidrato. Ele ama gordura, ele ama açúcar. Isso tudo faz mal para nós. Eu falo que pode ser até uma injustiça da vida, mas serve para o nosso amadurecimento. Cuide da tríade. Esse protocolo é sobre sono, alimentação e atividade física. E respeitem o biorritmo de vocês. Funciona dessa maneira. Quando eu faço atividade física, é acordando 4h50, 5h30 da manhã e vou logo cedo. E quando é 8 horas, eu já fiz atividade física, já tomei banho, já mexi no celular, já tomei café e agora eu vou começar a trabalhar. Mas se você funciona melhor de noite, coloque a sua rotina, adeque a sua rotina para que você honre essa tríade. Não dá certo sem essa tríade. O Vanderlei passou aqui e nos apresentou isso. As comunicações que nós tivemos com o Vitor, as apresentações do Antônio, prova para nós a importância de cuidar exatamente disso. Nós não podemos ser coniventes com a dissonância cognitiva. A habilidade de acreditar, a habilidade de aceitar as mentiras do nosso cérebro para nos proporcionar prazer instantâneo. Levanta a mão aqui quem já falou assim, poxa, eu trabalho tanto, eu mereço comprar essa blusinha, eu mereço comer esse lanche. Levanta a mãozinha, não precisa ter vergonha não, precisa ter vergonha não. Tem muita gente que está rindo, mas não levantou a mão, então provavelmente acontece. Dissonância cognitiva, falsas crenças criadas pelo nosso próprio cérebro, pelo inimigo dentro de nós, para que ele tenha prazer instantâneo. E entenda, tudo que vai fazer nós evoluirmos não tem prazer instantâneo. É muito comum. Abre o aplicativo do iFood, está cheio de vontade de comer um lanche. Acha um lanche, quando chega, tá, ok, comi, vou para o próximo. Cheio de ânimo para abrir o Netflix e fica lá 40 minutos procurando um filme. Porque a dopamina dentro de nós e que nos domina, e que sim, esse comportamento é a mesma para viciados em cocaína, crack ou qualquer vício. O comportamento em cafeína, o vício em cafeína, em Netflix, em celular, rede social, funciona no mesmo lugar do nosso cérebro. Pasmem, vício e hábito não existe. Vício e hábito é a mesma coisa. Para o nosso cérebro, a diferença é que o vício é um super hábito. Pessoas que são viciadas, elas constantemente estão fazendo aquilo. É um super hábito. Nós trabalhamos todos os dias, queremos trabalhar todos os dias. É um super hábito, não é um vício em trabalho. Nós comemos todo dia, não é um vício, é um hábito. Então, procurem criar esses super hábitos dentro daquilo que vai fazer você evoluir e vai causar um incômodo. Então, sejam inimigos da dissonância cognitiva, essas falsas crenças, essas limitações. Eu acreditava que eu não ia prosperar, eu acreditava que o caminho para mim seria só o Senai. Eu não vim de família nobre, meus pais tinham condições financeiras muito boas, mas Deus permitiu que as coisas piorassem dentro de casa. E algumas crenças me mostravam que hoje eu consigo ter esse reflexo. Eu consigo entender que
algumas coisas estavam dentro de mim e estão sendo ressignificadas. E foi como o Antônio falou, ele tem 3 contatos de pessoas que nos mostram isso. E sim, hoje eu tenho esses contatos também. E o Antônio é uma dessas pessoas. Que quando eu preciso esclarecer alguma coisa, eu preciso evoluir alguma coisa, ou às vezes eu nem percebo que eu preciso ouvir, e é nessas horas que eu fico estressado pra caramba, a hora que ele vem falar comigo e dá um apavor em mim, mas é para minha evolução. E para nós caminharmos para o fim, da última vez que eu subi nesse palco, que foi ano passado, eu falei que o meu grande porquê era exatamente a minha família. Era a minha esposa, a pessoa que me motivou a estudar, que me motiva a evoluir, a pessoa que me vê muito estressado por uma dificuldade no trabalho, dentro do meu estúdio, e ela vai lá, me dá um beijo, ela vai lá, me dá um abraço, pergunta se eu quero um bolo, se eu quero alguma coisa. E o Antônio já falou isso para vocês. Toda a nossa vida, todos os nossos objetivos, ele permeia sobre um grande porquê, sobre um grande motivo. E eu quero concluir, finalizar exatamente essa minha palestra, dizendo que tudo que eu falei para vocês e tudo que eu faço e farei por vocês... Antônio, você me permite dar um presente para eles? Posso dar um presente? Boa. Galera, naquela proposta que o Antônio entregou para vocês, prestem bastante atenção. Deixa eu ver, quem ainda precisa de certificação, levanta a mão. Precisa de alguma certificação? Levanta a mão, só para eu entender. Tá, tem bastante gente aí que está precisando de certificação. Pois bem, eu vou entregar um intensivo para vocês buscarem essa certificação em até 1 semana. Pode ser assim, Antônio? Bora. Então, tudo isso que eu faço é por causa que eu quero entregar o melhor para ela. E eu vou finalizar não dizendo mais só para ela que foi exatamente o final da minha palestra do ano passado, mas agora é por nós, e principalmente por eles, porque o meu primogênito está vindo aí, e esse é o meu grande porquê, esse é a minha grande motivação. Muito obrigado.